Fala, pescadores! Bem-vindo à sua Tucuna, Carrão aqui. Pessoal, hoje eu estou trazendo aqui para vocês a carretilha que eu considero a de melhor custo-benefício, tá? Para pesca lá na Amazônia, especialmente para pescas do tucunaré-açu, que é o objeto aqui do canal, né? O tucunaré. Pessoal, mas é o seguinte, antes de eu mostrar para vocês aqui qual que é a carretilha que eu estou falando, eu queria fazer só um lembrete, e o pessoal que é mais antigo aqui do canal, que já sabe também, que é o seguinte, gente, eu não sou patrocinado por nenhuma marca dos materiais que eu apresento aqui, não recebo nenhum tipo de benefício, tá? Então, eu coloco aqui a minha opinião sincera de um pescador, tá? Que já pesca lá na Amazônia assim, há mais de 10 anos, tem uma certa experiência, que já experimentou bastante coisa lá e viu o que funciona, o que não funciona, e de repente quer dividir com vocês é, essa experiência, né, que de repente para alguns, né, pode servir de inspiração para comprar um equipamento, para aprender alguma coisa, tá? Então, dito isso, gente, é o seguinte, quando eu comecei na pesca, fazer só um breve relatozinho aqui, para poder vocês entenderem melhor o que eu vou dizer aqui sobre a carretilha. Quando eu comecei na pesca de tucunaré, a primeira carretilha que eu tive, na verdade não tive, foi emprestada, tá? Tive uma carretilha emprestada, que eu até nem me recordo o modelo, a marca que era. Depois tive uma Bugarcia, uma Black Max, que é uma carretilha relativamente mais simples, né? E depois tive uma da Daiwa, chama Team Daiwa Advantage, se não me engano, tá? Todas essas carretilhas que eu tive, elas utilizavam aquele freio magnético, né? Você regular aqueles imazinhos que se aproximam ou se distanciam do carretel, né? Depois dessa fase, eu fui estudando, fui aprendendo mais sobre material de pesca, fui me aprofundando, e então resolvi entrar, investir, na verdade, né, numa carretilha menor. Foi aí que eu tive minha primeira carretilha Shimano. E aí, desde então, eu venho usando Shimano sempre. Eu sou um cara que gosta, um pescador que gosta de usar carretilhas da Shimano, tá? Não estou dizendo que Shimano é a melhor, que as outras marcas não prestam, nada disso. É que, para mim, eu me adaptei melhor com a Shimano, e, inclusive, depois que eu comecei a aprender a fazer manutenção em carretilha e conhecer mais sobre mecânica de carretilha, eu vejo que a mecânica das carretilhas da Shimano, cara, são mecânicas excelentes, são simples e excelentes, né? É, e tem carretilhas assim que a mecânica é quase, vamos colocar assim, inquebrável, elas são muito fortes, né? Então, nesse ponto é que eu queria apresentar para vocês aqui e mostrar, ó, qual que é a carretilha que eu digo que seria a carretilha custo-benefício, é o melhor custo-benefício lá para a Amazônia, tá? Que é a Shimano Curado, tá? Gente, quando eu falo custo-benefício, não é barato, tá? É assim, é aquela que entrega muita performance, muita qualidade por um preço que às vezes não é barato, mas que justifica, mas fica naquele equilíbrio, né? Não tão caro, mas com muita qualidade, tá? E é acurado, tá? Eu tô com uma acurada aqui, ela é uma, como eu tenho manivela esquerda, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ela é a 151, tá? 150 o tamanho e XG é a velocidade, tá? Relação de recolhimento de 8,1 voltas do carretel para cada uma volta da manivela, certo? Então, assim, gente, por que que eu considero essa carretilha, tá? A melhor para você ter quando você for pescar tucunarés lá na Amazônia? É o seguinte, além da mecânica, cara, que isso aqui parece um carro da Toyota, não quebra. A mecânica é muito forte, tá? A coroa e o pinhão são em latão, então tem uma resistência muito grande. É uma carretilha muito macia, tá? Então vai te gerar conforto para você que vai ficar arremessando o dia inteiro arremessando. Isso gera um conforto. Tem um tamanho de pegada muito bom, tá? E esse tamanho 150, eu deixei aqui até de fora da carretilha o carretel, para explicar que esse tamanho 150, gente, que os tamanhos 70, 100, 150, 200 das carretilhas Shimano, algumas mudam o tamanho da carretilha, tá? Mas essas a 70, 100, 150, quando muda é muito pouco, às vezes nem muda o tamanho da carretilha. É a mesma carretilha, o que muda é isso aqui, ó, o carretel, tá? A profundidade do carretel é que muda. Então, nessa 150, para a espessura de linha que nós usamos lá na Amazônia, né, com multifilamento, você consegue colocar aqui 100, 110, tá? Às vezes 90 se for uma linha muito grossa,
mas é uma quantidade de linha suficiente para você fazer o seu arremesso, brigar com o peixe, mesmo que ele pegue lá onde a isca caiu, brigar com o peixe, tomar a linha e você fique com uma margem de segurança legal de linha aqui, tá? Então, assim, é uma quantidade de linha legal que você consegue colocar, uns 100 metros. Então, assim, eu gosto dessa medida 100 metros, que às vezes você compra um carretel de linha que vem 300 metros, você consegue abastecer 3 carretilhas, tá? Então, você coloca 100 metros. Com 100 metros, ela vai chegar aqui no nível ideal, que é antes do chanfrado aqui do carretel, né? Você vai colocando linha até chegar nesse chanfradinho, para você abastecer ela certinha, porque quanto mais certinho tiver aqui, né? Nem muito, nem abaixo nem acima, certinho, né? Você vai ter uma melhor performance de arremesso, tá? Vai gerar menos cabeleira. Então, cabe a quantidade de linha ideal para pescaria de tucunaré-açu, na Amazônia, tá? Você vai ter, com essa carretilha aqui, uma excelente performance de arremesso. Ela é um trator, cara, você vai brigar com o peixe, vai fazer força, ela vai frear, ela vai dar linha e não vai ter problema, tá? Um tamanho excelente de pegada, para a questão da ergonomia durante o dia inteiro, batendo isca, né? O freio dela, né? A fricção. Tem uma fricção muito boa. Existem carretilhas com maior fricção. Gente, não é a maior fricção que tem, mas é uma fricção muito boa, tá? Vai segurar bem o peixe quando você precisar, tá? Tem rolamentos de excelente qualidade, os rolamentos aqui do eixo do carretel, para você fazer um arremesso muito longo, muito bom, tá? Cara, e uma carretilha que você vai usar e não vai te cansar e vai te entregar performance e não vai estragar, tá? Eu falo isso, cara, porque quando você está lá, quando você tem performance no equipamento, isso te gera menos cansaço, você vai precisar fazer menos força para fazer o arremesso, tá? É uma carretilha que quando você está lá no meio da selva amazônica, se por um acaso dá um problema, você precisa ter uma reserva. Essa aqui, cara, a chance de dar problema tende a zero, porque é um trator, é uma máquina muito bem feita, certo? Então, cara, por essas características que eu considero essa carretilha aqui um excelente custo-benefício, tá? Volto a repetir, gente. Não significa que é a melhor, tá? Pode ser que você, pescador com mais experiência, tenha uma outra ou que tenha uma outra carretilha de uma outra marca que seja muito boa também. Por exemplo, o distribuidor dessa carretilha aqui, ele não é cônico, ele é retinho. Então, quando você arremessa, a linha às vezes bate, fica num ângulo, né, para entrar aqui no distribuidor para frear um pouco o arremesso. Já existem outras carretilhas que têm um distribuidor cônico, que eu acho uma tecnologia muito legal, mas mesmo assim, no todo, eu considero essa aqui, tá? Uma carretilha excelente, um excelente custo-benefício. E, gente, assim, não estou dizendo aqui para vocês, gente, compra essa carretilha, que a carretilha essa aqui é a solução lá para a Amazônia. Não é isso. Para mim, é uma excelente carretilha, é um excelente custo-benefício, tá? E se por um acaso você está querendo comprar uma carretilha, tem uma carretilha titular lá para a Amazônia, está pesquisando, pelo menos coloque ela aí como uma opção na sua pesquisa, tá? Ou então, se você já resolveu, ou então fala assim, pô, gostei aqui dessa carretilha, vou comprar, pode comprar, cara. Você não vai se arrepender de ter essa curado aqui. É uma carretilha excelente, você vai fazer excelente pescarias com ela, tá? Depois diga nos comentários aí se você tem essa carretilha, se você já usou, né? Se você está pesquisando alguma carretilha para fazer a sua pescaria lá na Amazônia, atrás dos tucunarés azus, tá? Que outras pessoas podem também ler o seu comentário e se inspirar nos seus comentários. Valeu, pescadores! Espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Fica aí, ó, carretilha curado, uma opção custo-benefício, um equipamento excelente para nossas pescarias de tucunaré-açu na Amazônia. Valeu, pescadores! Um grande abraço, fiquem com Deus.